Então ele manda um abraço aqui, pergunta: você acredita no futuro, ou melhor, teremos um futuro melhor para a nossa cidade? E qual o principal fator que temos que atacar? Educação, saúde ou manutenção da cidade? Não entendi, Rafão. Desculpa, quem perguntou? O Luiz Roberto. Luiz Roberto? É. Grande abraço, Ele Luiz. falou: você acredita no futuro, ou melhor, teremos um futuro melhor para nossa cidade? E qual o principal fator que temos que atacar? Educação, saúde, manutenção da cidade? Ou manutenção da cidade? Eu acredito no futuro e faremos parte desse futuro. Não só eu, como o André Lima, você também. Estamos enganjados nisso para mudar essa realidade. Lógico que é uma pauta que me agrada e que eu não sempre falo isso. Tem que deixar de ser clichê, utópico. A educação é primordial porque transforma a realidade das pessoas, muda a realidade. A gente não tem que ter medo disso. Dessa questão da educação, a gente tem que informar mesmo e transformar a nossa cidade, porque nós somos um polo industrial, essas crianças, esse jovem precisa de oportunidade para ter emprego. Como que vai ter emprego? Eu não posso acreditar, na altura dos meus 50 anos, ainda ouvir falar que não tem mão de obra qualificada em Cubatão. Isso eu escutava quando estava dentro da área da indústria. Falam isso para trazer mão de obra de fora. Isso é uma discussão farrapada. Cara, então assim, eu pergunto, sempre tenho falado isso, a educação, a gente transforma as pessoas e a gente está entregando uma educação para a área industrial? A gente não está entregando, a gente está entregando o básico. Então a gente tem que pensar, uma cadeia de ações. A gente não está entregando mão de obra qualificada para a indústria, né? Para a indústria. Então a gente precisa pensar nisso. A molecada hoje está fazendo 18 anos, qual a oportunidade? Sai do campo e aí? Exatamente. Quem tem oportunidade no campo? Que antigamente eram quase 600, hoje é 130. Caramba, que diferença. Olha o déficit da coisa. Então a educação é primordial, sim, tem que deixar de ser só clichêzinho de candidatos a prefeito, colocar no papel só pro forma, tem que pegar na raiz do problema sim. A manutenção na nossa cidade, quando eu falei aqui, dei um exemplo ali nessa... hoje não tem mais aquela túnel de árvores ali, né? Mas era um Saudades, meio da gente potencializar a nossa cidade, que é a questão de manutenção. A gente precisa ter... O professor não é só salário. Infelizmente a administração fala aí até que o professor ganha 17 mil, né, Rafa? Não é a realidade. Ele quer chegar num ambiente seguro, ele quer chegar lá, estacionar seu carro, poder dar aula sem ser agredido, ter uma aula, dar uma aula numa condição boa. Colocar uma lousa na parede e a parede não tá com infiltração para a televisão não cair, né? Chover, não ter goteira dentro da sala de aula. Exatamente. Então, assim, é isso... Concordo e repito, a gente pensa num futuro e teremos um futuro melhor sim, eu acredito nisso. Hoje, a gente vê que hoje o nosso polo industrial tá meio defasado, não é? O Cubatão não tá bombando que nem antigamente, que tinha trabalho pra caramba, né? Que bombava antigamente. E qual que seria a saída hoje pra Cubatão? Pra se manter aí no turismo, o quê? Qual é o investimento que teria que ter? Rafão, turismo... Nós não vamos virar referência, nós temos que ser realistas, mas é fonte agregadora. Qualquer recurso que entre dentro do município, qualquer cidadão que venha aqui fazer uma visita que seja de meio-dia, ele vai tomar um café aqui dentro, ele pode até almoçar e ele pode voltar. Isso e ele movimenta pode o comércio. Isso movimenta, é uma engrenagem. Então assim... Falar que nós vamos viver de turismo é utopia. É um acréscimo, né? Não, é um acréscimo. Você pode conseguir. A indústria, lá atrás, eu fui em São José dos Campos com a questão do Parque Tecnológico. Que me perdoe as cidades vizinhas. Eu cuido da minha aqui, Cubatão, mano. Sim. Não tem cidade melhor para ter um parque tecnológico do que Cubatão. Cubatão tem referência, o PIB passa por Cubatão. Como é que você chega na margem esquerda e margem direita sem passar por Cubatão? Porto, né? Guarujá e Santos. Tem que passar por Cubatão. Exato. Então, o Parque Tecnológico, quando eu discuto isso, é para você identificar os gargalos que nós precisamos. Vamos dar um exemplo aqui, o André mesmo já tocou nesse assunto. Tivemos a reforma tributária. Ela é para o Brasil. Teve cidades
Tem municípios que vai perder, tem municípios que vai ganhar. Cubatão é uma das que vai Cubatão perder. é uma das que vai perder, mas mesmo perdendo não afeta tanto a nossa condição, porque nós somos ricos, porém mal administrados. Então, quando você fala do polo industrial, cara, o que tem de área disponível, mas que não é utilizada, que o município não faz a sua lição de casa, precisa do governo federal, é ação do governo federal baixar, taxar, por exemplo, a Usiminas lá, a questão do aço. É sim, mas eu aqui tô fazendo o dever de casa. Eu fui lá conversar com a indústria, por exemplo, o Porto da Usina, tá parado. Eu visitei lá com o vereador Guilherme, que mandou um abraço, já fica aqui um grande abraço pro Guilherme. Ele tá nos acompanhando aqui, mandou um abraço pra todo Fui lá visitar, ele e o Sérgio Calçados. Cara, eu trabalhei 18 anos, 17 para 18 anos lá dentro. Não tenho vergonha de falar, eu chorei. O que eu vi ali era uma cidade. Não. Mas... Eu vi ruas que eu passava andando. Trabalhei ali também, cara. Ela tá tomada pelo mato que não tem mais acesso. Quiser fazer um Aí você vai lá no porto hoje, tem 12 pessoas trabalhando no porto. Tinha uma área lá, é área logística, emprega poucas pessoas, mas esse investimento que tá tendo na área portuária de Santos e tal, não agrega também aqui em Cubatão? Pô, mas você foi lá discutir isso? Você foi lá falar, eu existo, eu quero, o que eu preciso fazer? A gente, por exemplo, aprovamos uma lei 111 que dá incentivo fiscal, mas alguém foi vender a nossa cidade, vender no bom sentido, é um problema. Discutir a cidade? Falar a cidade o que precisa? Nós temos uma lei, Rafão, aprovada em 2019, se eu não me engano, 111, que dá incentivos fiscais para empresas virem pro polo. E não veio ninguém, né? E não veio ninguém. Mas aí eu vou lá, gravo um history num comércio que abriu. Mas qual o incentivo que você deu para aquele comércio abrir? Mano. Eu queria falar outro nome desse comércio, mas não posso. O horário não permite, né, André? Vai lá, fala. Aí o cara vai lá discutir, vai lá fazer uma história. Tô aqui na refinaria. Pô, no seu 7º ano de mandato, Rafão? É difícil, viu, cara? É difícil, cara. Não dá pra aceitar. A gente que veio da indústria, eu sei o que tem lá dentro. Eu sei como que funciona aquilo. Por exemplo, eu fui no CID-CIESP, eu conversando lá com Omar Silva Júnior. Porra, mano. Falei, senhor Omar, até me arrepio, mano. Então, Omar, pra mim o senhor era um deus, mano. Era peão lá dentro da refinaria. Você ia lá inaugurar autofornos, aciaria. Eu vi o senhor assim, eu falei, cara, um dia ainda vou chegar igual esse coroa. Tinha essa participação. Hoje ele me recebe lá, falei, tô discutindo aqui. Aí ele olhou e falou, sério, você trabalhou, foi 18 anos lá dentro, não como Cosipano, não como da Usiminas, mas sempre em empresas privadas, empreiteiras. Lá dentro. Então agora, mas cadê o peão aí que tem a chave da nossa cidade? Vai lá discutir isso, cara? Complicado. Cara, eu vou te falar, bicho. O papo tá bom. Caramba, malandro. Tá aqui a conversa até. Tem que ter. Ainda ficou um monte 10 horas de programa aqui, né? Tem que ter reprise, hein? Um monte de